A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa meditação todos os dias. Que bom que você está aqui comigo, todos os dias às 6 da manhã, uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar sobre um pouco de temor. Muitos falam que temem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salomão. Mas eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, que diz assim, ó: em cada alma havia temor. Irmãos, o temor significa a qualidade positiva de respeito, reverência e piedade. O temor do Senhor estava presente no coração dos primeiros crentes. Olha só. Hoje em dia nós não vemos as pessoas temendo a Deus. Hoje em dia nós vemos as pessoas blasfemando de Deus, falando coisas terríveis do Senhor, fazendo gestos terríveis para o Senhor. Mas nós, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós não devemos se importar com essas coisas. Porque a palavra de Deus, ela fala que cada um de nós vai dar de conta a Deus a si mesmo. Isso é, eu vou dar de conta das minhas ações, você vai dar de conta das suas ações. As pessoas que fazem isso irão dar de conta a Deus das suas ações. Então, hoje em dia nós vemos uma guerra nas redes sociais, mas a gente não pode estar, como se diz, focando nessas coisas. Nós temos é que crer na palavra de Deus. Então, temor ao Senhor é sinal de honra, de respeito, é sinal de que você conhece um Deus que é misericordioso e é bondoso, que viu você em um estado tão decadente e trouxe você para a maravilhosa luz. Isso a pessoa muitas vezes não entende. Irmãos, nós, seres humanos, somos fáceis de esquecer os benefícios que as pessoas fazem com a gente, mas nós somos difíceis de esquecer brigas, contendas, desavenças, não é verdade? Nós somos difíceis disso, de esquecer essas coisas, mas benefícios, muitas vezes nós esquecemos. Talvez você deve ter passado, como eu já passei, quantos benefícios você faz para uma pessoa, a pessoa você ajuda, a pessoa você corre de atrás, a pessoa você faz tudo por ela, e no momento em que ela chega a um certo patamar, ou chega a um certo nível melhor, ela despreza, ela não quer mais papo, ela não quer mais conversar, mas não lembra que você foi o quê? Foi uma ferramenta necessária para essa pessoa chegar onde ela chegou. Mas muitos não pensam assim, irmãos. Então eu quero falar um pouquinho sobre o temor, que o temor ao Senhor, irmãos, ele naquela época ele estava presente nos corações dos crentes daquela época, da primeira igreja. Eles temiam, eles não temiam as consequências, eles temiam de perder o que é a salvação. Eram homens valentes, eram homens a qual a igreja naquela época crescia, se edificava, porque caminhava no temor ao Senhor. O que nós vemos hoje de pessoas falando tantas coisas nos altares? Como pode isso, irmãos? Então, o povo naquela época caminhava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Hoje em dia as pessoas não querem ser consoladas pelo Espírito. Preferem contratar aquela pessoa que tem palavras positivas, que vai levantar o ânimo da pessoa, mas essa pessoa que está passando por um momento de luta, de adversidade, de opressão, ela não ora, ela não busca a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Orar é fácil? Não. Não é fácil estar orando. Mas nós temos que orar. Nós temos que buscar a presença do Senhor. E o que nós aprendemos aqui? Primeiro, para restaurar o temor a Deus, nós precisamos o quê? Primeiro, para nós restaurarmos o temor do Senhor, nós precisamos o quê? Reconhecer a importância do temor de Deus, nós precisamos o quê?
estarmos o quê? Em algo preciosíssimo, isso é, resume o sentido da vida, de tudo que se tem ouvido. A suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. As pessoas não querem guardar os mandamentos de Deus. Na realidade, o ser humano ele não quer obedecer. O ser humano ele é muito desobediente. O ser humano, lembra lá no Antigo Testamento, o povo desobedecia. O Deus queria sempre manter um relacionamento com o povo, mas o povo não queria se relacionar com o Senhor. E hoje nós vivemos as mesmas coisas, irmãos, só que diferente da nossa época. Então, Deus, irmãos, Ele pede para nós guardarmos. É melhor obedecer do que sacrificar. E segundo, buscar a restauração do temor de Deus. Ele é quem põe o seu temor nos corações dos homens. Se Ele põe, preserva e restaura. Então, se você não tem temor a Deus, porque, irmãos, o pecado ele é muito fácil de entrar na vida do ser humano, basta dar lugar. O pecado ele é prazeroso. A santidade não é prazerosa, mas o pecado ele é prazeroso para quê? Para a carne. Só que a santidade te dá a garantia da vida eterna. Então você precisa entender isso. Aí veja lá, terceiro, desfrutar do temor do Senhor. Quando somos tomados pelo temor de Deus, experimentamos bênçãos maravilhosas e desfrutamos da alegria e de misericórdia de Deus. Confiamos mais em Deus e fugimos do mal. Somos abençoados e temos os desejos realizados. Então nós precisamos, irmãos, é temer ao Senhor. É não estar olhando as coisas que estão acontecendo, as guerras entre líderes, um querendo ser melhor do que o outro, guerra entre altares, um querendo estar sempre em destaque. Não, vamos ficar na simplicidade de Cristo. Se o apóstolo Paulo viesse para a nossa época, nos dias de hoje, esses grandes líderes iam falar o quê? Que Paulo era o quê? Que era fracassado. Que ele não, por não andar de carro novo, por não ter mansões, ele era como um cara que se fosse fracassado. Mas Paulo ele fala, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é para a salvação de todo aquele que crê. Então não se envergonhe do evangelho não, continue firme nessa caminhada, continue buscando a Deus e você vai ver que Deus ele vai te dar a vitória. Então busque a presença de Deus, ore, clame a Deus e você vai ver que Deus pode mudar essa situação. Tema ao Senhor, porque o princípio do temor é sabedoria. Que o Senhor venha te abençoar. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, me ajude, compartilhe, em nome de Jesus. Amém e amém.